Pronto, recados dados. Vamos abrir a Bíblia? Você trouxe Bíblia? Sim ou não? Isso. Vamos lá. Quero convidar você a abrir no livro de Marcos, e nós vamos fazer aquele sermão clássico que eu gosto. A gente vai pegar um trecho, sermão expositivo. A gente pega um trecho da Bíblia e vamos analisar esse trecho da Bíblia, entender o que Deus tem para falar conosco. Marcos capítulo 4, nós vamos pegar esse trecho do Evangelho e compreender acerca de um tema que faz bastante tempo que eu tinha vontade de trabalhar esse assunto com você, porque é um assunto que mexe profundamente ao meu coração, e eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, e que Deus fale conosco poderosamente. Acharam o texto? Sim ou não? Então feche seus olhos mais uma vez, podemos orar? Paizinho querido, que o Senhor neste momento fale profundamente conosco. Agora iremos abrir a Tua Palavra, e que a Tua Palavra seja o recado do céu para a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, possa profundamente conduzir em nós e nos dirigir conforme a Tua vontade, e que possamos compreender o tema aqui apresentado, e que seja a Tua voz. É a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus, amém? Amém e amém. Livro de Marcos capítulo 4 vai apresentar para nós um momento da vida de Cristo, do ministério de Cristo, onde ele tem uma cena com os seus discípulos. Os discípulos de Cristo tiveram um papel importante, extremamente significativo, durante todo o ministério de Jesus. Entender por qual foi o processo de escolha dos discípulos também mostram como Deus se interessa que hoje nós possamos ser discípulos de Jesus. Então, antes da gente ler o texto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um discípulo de Jesus ou você é um membro da igreja? Eu vou tentar explicar isso um pouquinho melhor para você. Você, quando foi chamado por Deus, foi chamado para ser um discípulo ou foi chamado para ser um membro? Eu sei que existem muitos membros e várias igrejas estão lotadas de pessoas que frequentam a igreja. Mas o chamado de Cristo é muito mais do que frequentar a igreja. Não é que não seja importante frequentar a igreja. Vocês estão me entendendo? Na verdade, todo discípulo de Jesus frequenta uma igreja. Todo discípulo de Jesus é membro. Mas nem todo membro é discípulo. Cristo, ele leva muito a sério a questão do discipulado. E o discipulado é um tema que mexe comigo. A minha oração todos os dias é que antes de eu ser pastor, eu seja um discípulo de Cristo, para conseguir também pastorear. E você? Como que você tem vivido para ser um discípulo de Jesus? Eu vi alguns dias atrás um texto, recebi esse texto, queria compartilhar com você. Olha o que diz o texto. Diz assim: a diferença entre um membro e um discípulo. Preste bem atenção. O membro espera os pães e peixes. O discípulo é pescador. O membro se preocupa em crescer. O discípulo quer se multiplicar. O membro devolve dízimo, o discípulo entrega a sua vida. O membro precisa ser sempre motivado. O discípulo, ele motiva os outros. O membro espera receber ordens para fazer alguma coisa. O discípulo tem iniciativa, pois é motivado por Jesus. O membro é prisioneiro das circunstâncias. O discípulo aproveita as circunstâncias para testemunhar. O membro espera a visita de alguém. O discípulo é um visitador. O membro precisa à igreja para adorar. O discípulo vive adorando o tempo todo. O membro sonha com a igreja ideal. O discípulo dá a vida por Cristo, pelo reino e pela igreja. O membro quer ir para o céu. O discípulo luta para levar pessoas com ele para o céu. O membro espera um despertar. O discípulo é parte desse reavivamento. O membro se considera apenas um sócio. O discípulo assume o papel de servo. O membro responde: Deus, eu vou pensar. O discípulo responde: Deus, eis-me aqui. Amém. Legal, né? Você é membro ou você é discípulo? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos lá. Marcos capítulo 4. Eu vou ler com você a partir do verso 33, porque é só um pequeno detalhe
de como que funcionava o processo discipulado de Jesus. Diz assim, Marcos capítulo 4, 33. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes punha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas, não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Se você olhar o capítulo 4, o começo do capítulo 4, vai falar várias parábolas que Jesus contava para os seus discípulos. Jesus, ele era, antes de tudo, um professor. E o objetivo principal de um professor não é só apresentar um conteúdo. O principal objetivo de um professor é fazer com que esse conteúdo seja entendido pelos alunos. Tenho certeza que você já teve professor que só despejava conteúdo sobre os seus alunos, você saiu de lá, não acrescentou nada naquilo que você não sabia, ainda botou dúvida naquilo que você sabia. Na verdade, não é esse o objetivo principal de um professor. O objetivo principal de um professor é que aquela mensagem que ele tem para apresentar seja entendida. E Jesus era assim, Jesus era didático. Quando Jesus pregava, ele pregava tanto para crianças, conseguiu entender, como para pessoas mais experientes, conseguiu entender também. Jesus era um mestre diferente. E Jesus falava isso. Então, quando os seus discípulos ouviam os sermões de Jesus, prestavam atenção porque Jesus contava histórias, Jesus era didático, utilizava narrativas. E depois, alguns discípulos chegavam em particular em Jesus e falavam assim: Senhor, eu não entendi direito, como é que o Senhor quis aplicar aquela história? E Jesus fazia questão de que todo mundo que ouvisse as histórias dele pudesse voltar para casa falando: Senhor, eu entendi. E os discípulos, ninguém saiu ali de perto de Jesus sem ter esse entendimento completo. Está claro até aqui? Jesus, ele era didático, demonstrava isso. Porque o ministério de Jesus, o processo discipulado de Jesus era diferente do processo que existia naquela época. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. Olha para mim. Na época dos judeus, na época de Jesus, os judeus tinham um sistema de formação de novos discípulos baseado em escolas das sinagogas. Então, deixa eu tentar explicar isso aqui melhor para você. Como é que funcionava, pastor? Era assim, ó. Se tinha uma criança, quando ela completava 5 anos de idade, os pais dela levavam ela até a sinagoga e matriculavam ela numa classe chamada Bet Sefer. Guardaram? Bet Sefer. Nessa classe ela ficava dos 5 anos até os 10 anos de idade. Neste período, preste bem atenção, neste período do Bet Sefer, a criança de 5 a 10 anos, ela tinha que decorar a Torá. De 5 a 10 anos, a criança daquela época, ela tinha que decorar a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Quando ele completava 10 anos, o professor, o líder, o mestre daquela disciplina, chegava para cada um dos alunos e fazia um teste com eles, fazia uma prova com eles. E como é que era essa prova que eles faziam com eles? Fazia algumas perguntas para ele. Falei: vem cá, ô fulano, me fala o que está escrito lá no livro de Êxodo, por exemplo, capítulo 3. E ele tinha que recitar. Como é que você interpreta, por exemplo, Levíticos capítulo 11? E ele tinha que dizer. Fazia algum teste. Se esse menino com 10 anos passasse por esse teste, fosse bem por esse teste, ele era considerado um discípulo qualificado. Aí ele podia entrar para a segunda fase da escola religiosa, para a escola judaica. Está claro até aqui? Se aquele menino não tivesse, e a maioria não conseguiu decorar, não se dava muito bem para as questões religiosas, o discípulo falava, o líder falava para ele assim: olha, muito bem, você é um menino bom, você tem futuro, mas você, infelizmente, não pode seguir a carreira religiosa. Então, você pode voltar para a sua família, você pode frequentar a igreja, mas você vai voltar para a sua família e vai voltar para os ofícios dos seus pais. Então, se seu pai é pescador, você vai ser pescador. Se o seu pai é marceneiro, você vai ser marceneiro. Está claro? Os meninos que eram considerados qualificados, que ficavam bem, ia para a segunda fase chamada de Bet Talmud. No Bet Talmud, essa segunda fase era de 10 a 15 anos, então eram os aventureiros, depois desbravador. De 10 a 15 anos, ele tinha que agora não decorar só a Torá, ele tinha também que decorar o Velho Testamento, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, todo o Velho Testamento. Está claro até aqui? Quando fazia 15 anos, tinha mais um teste. E aí, como é que você interpreta lá o Salmos 119? Como é que você interpreta lá a parte do livro de Jeremias, de Isaías? Até 15 anos. Os meninos que eram inteligentes, que guardavam, que decoravam o texto, o líder falava assim: parabéns, você pode continuar aqui nas classes judaicas.
para você que passou para a segunda fase, mas não foi bem na segunda fase, você pode voltar para a sua família e continuar no ofício da sua família. Seu pai é pescador, você pode ser pescador. Se o seu pai é marceneiro, você pode ser marceneiro. Na terceira fase, se o menino foi bem, com 15 anos, ele podia ir para a terceira fase, que era chamada de Bet Midrash. A Bet Midrash, ela era diferente. Porque na Bet Midrash, ele tinha, agora não tinha que decorar mais nada, ele já decorou todo o Antigo Testamento. Na Bet Midrash, ele tinha que ser aceito por um rabino. Um rabino era um mestre famoso. E este rabino, ele tinha que aceitar este novo discípulo. Então, o que esse rapaz que passou pelas duas fases chegava para o rabino? Falava assim: rabino, a frase era assim, ó: me permita te seguir por onde fores. Já ouviu essa frase? Era uma frase que existia naquele tempo. Um menino que passou pelas duas fases chegava para esse rabino e falava para ele: quanto melhor o rabino, mais difícil era conseguir ser aceito por ele. Era como se fossem grandes faculdades hoje. Mas alguns rabinos olhavam e falavam: então tá, deixa eu fazer uns testes com você. E faziam uns testes com você. A frase que um menino, agora de 15 anos para cima, mais esperava ouvir de um rabino, se ele passou por essas duas fases e agora já estava na Bet Midrash, era o rabino falar assim: ok, você está qualificado, segue-me. Quando o menino chegava em casa e falava: papai, o rabino fulano de tal me aceitou como discípulo, era o orgulho da família, tinha festa. Porque aquele menino poderia seguir um mestre. E sabe qual era a oração que o pai fazia para aquele menino? A oração que o pai fazia para o menino era assim: Senhor, que para onde esse menino for, que a poeira do seu mestre cubra toda a sua vida. Engraçado, né? É porque a alegria de um discípulo era ser o mais parecido possível com o seu rabi. Então essa poeira te cubra assim, que você fique tão pertinho dele, que tudo que ele fizer, você faça também, para que você consiga ser um discípulo, um talmide, um discípulo. Se esse menino passou pelas duas fases, pelas duas classes, mas chegou nessa terceira fase, nenhum rabino quis aceitá-lo, ele tinha que voltar para onde? Para a família de novo, para voltar para os ofícios daquela família. Está claro até aqui? Tá. Jesus, quando ele chega numa cultura judaica, certo? Nessa cultura judaica, ele vai chamar também discípulos, talmides, para segui-lo. Só que quem que ele vai buscar? Pedro, por exemplo. Pedro recebeu uma ordem de Jesus, e quando Jesus olha para ele e diz para ele assim: segue-me, era a maior honra. Um rabi aceitou que ele seguisse. Mas se Pedro estava fazendo o que quando Jesus encontrou ele? Estava fazendo o quê? Pescando. Pescaria era o ofício da família. Significa que Pedro tinha passado pelas 3 fases e não tinha sido aprovado. Mas Cristo aceita, Cristo chama. O processo de discipulado de Cristo era: eu quero que agora vocês olhem para mim e vocês andem comigo, vocês me imitem. E eles eram obedientes à voz do Senhor, porque eles reconheciam o desejo de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Querida igreja, o que eu entendo aqui quando eu começo esse trecho é: Cristo fazia questão de preparar pessoas para ser parecido com Ele. O discipulado de Jesus era um discipulado por imitação. A maior alegria de um discípulo era ser o mais parecido possível com o seu mestre. E os discípulos de Jesus tinham que aprender na prática a ser parecido com Jesus. Quando nós temos isso em mente, eu quero agora ler a história com você. E aí nós vamos tentar entender a história e tirar as 3 lições para a nossa vida. Então vamos lá, vamos continuar lendo o texto. Olha o que diz o versículo 35, e aqui é o trecho principal da minha mensagem. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: nós vamos passar para outra margem. E preste bem atenção. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água.
E Jesus estava na polpa do barco, mas como é que Jesus estava? Dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como que ainda vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Preste bem atenção, olha para mim aqui. Jesus estava de um lado do lago de Genezaré, do lago da Galileia. Algumas pessoas chamam de mar da Galileia, mas era um lago de água doce. Jesus fez boa parte do seu ministério nesta região. Mas por algum motivo, preste bem atenção no que eu vou dizer. Por algum motivo, Jesus chega para os seus discípulos, depois de falar parábolas, depois de pregar o dia inteiro, já estava talvez no final do dia, todos estavam cansados, pensando um momento para descansar, mas Jesus faz um pedido especial para esses discípulos e diz assim para eles: olha, eu preciso que vocês passem comigo para o outro lado do lago. Vamos pegar o barco e vamos para outro lado do barco. Tinha algum motivo, por alguma situação, Jesus decidiu que eles iriam passar para o outro lado. Jesus estava cansado também. Jesus entra no barco com eles. Jesus não era, o seu ofício familiar não era do mar, da pescaria. Os outros sim, Jesus não. Mas Jesus estava tranquilo e ele entra no barco e, cansado, coloca sua cabeça sobre um travesseiro e dorme, porque ele tinha uma viagem para fazer. Só que no meio dessa viagem aconteceu que teria uma tempestade. Tempestade. O que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. E os discípulos estavam ali preocupados, nervosos, com a tempestade que estava acontecendo. E diz que nesse momento Jesus é acordado pelos discípulos. E a frase dos discípulos para Jesus é impressionante, porque eles ouvem assim: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa com o que está acontecendo? O Senhor não se importa? Olha aqui para mim. Talvez você já tenha dito isso uma vez. Talvez em algum momento da vida você já perguntou para o Senhor: o Senhor não se importa? O Senhor não está olhando para mim, para aquilo que eu estou passando hoje? Olha a situação do meu pai, da minha mãe. Olha como é que está meu casamento. Olha a minha situação financeira. Olha como tem vivido os dias. Senhor, o Senhor não se importa com tudo aquilo que está acontecendo conosco, com a nossa própria vida? O Senhor não se importa, o Senhor não olha para nós, e parece que Deus está em silêncio. Será que o Senhor está dormindo? E é interessante porque depois dessa frase Jesus acalma, acorda com calma, e diz que Jesus simplesmente levanta a sua mão e imediatamente a tempestade o quê? Passa. Espera aí, Jesus não sabia que para atravessar aquele lago poderia passar por tempestade, sim ou não? Sabia, mas ele não evitou, podia ter ido no outro dia. Por que Jesus não esperou a tempestade passar? E aqui veio um momento de ensino de Jesus para os discípulos, porque tudo que Jesus pedia para os seus discípulos, ele esperava obediência, mas esperava que os discípulos aprendessem lições em cada uma das orientações que ele tinha. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: espera aí, vocês ainda não teve motivo suficiente para crer em mim? Por que vocês estão desesperados assim? Olhem para trás. Por que vocês não acreditam até hoje? Olha tudo que vocês já viram, olha tudo que vocês fizeram. Amigos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, olha para mim. Aqueles discípulos tinham pelo menos 4 motivos para acreditar em Jesus. Jesus chama a atenção daqueles discípulos porque eles tinham pelo menos 4 motivos, e mesmo assim eles têm medo. Que motivos são esses, pastor? Primeiro, eles tinham uma promessa. Jesus pede para eles assim: vamos passar para o outro. A promessa de Jesus é: nós iremos passar. Não foi uma promessa, sim ou não? Os discípulos conheciam Jesus? Conheciam. Andavam com ele? Andavam. Tinham motivos para acreditar na promessa? Mas quando veio a primeira tempestade, eles temeram. Por que é tão difícil quando nós temos a promessa e temos a prática?
Porque nós, quando abrimos a Bíblia, vimos que Jesus multiplicou pães e peixes. Mas quando abrimos o armário e vemos que a comida está acabando e não tem dinheiro para comprar, desesperamos. Porque vimos que Jesus curou enfermos, mas quando olhamos para um laudo médico que dizia que estamos desenganados, desesperamos. E eu sei, às vezes as coisas não vão surgir como nós imaginamos que deveria ser. Mas por que nós temos uma tendência tão fragilizada de não acreditar, de não confiar? E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Os discípulos tinham a promessa, Cristo prometeu para eles: olha, nós vamos passar para o outro lado. E eles poderiam se agarrar àquela promessa e falar: olha, eu sei que a tempestade vem, nós estamos assustados com ela, mas Cristo prometeu que nós chegaremos do outro lado, vale a pena acreditar. O segundo motivo que eles tinham para acreditar em Jesus é que além da promessa, eles ainda tinham também a presença. Mais do que a promessa de Jesus, eles tinham a presença de Jesus no barco. Está claro isso aqui para você, igreja? Jesus estava ali. Mas Jesus estava dormindo. Mas Ele estava, amigos. Aquele que fez o céu e a terra, aquele que construiu, que fez a chuva, que fez o mar, aquele que nos criou, estava com eles. E eles estavam mesmo assim desesperados. Amigos, a presença de Cristo em nossa vida deveria trazer para nós uma segurança tão extraordinária. Mas mesmo com a certeza da presença, e você tem certeza da presença de Cristo na sua vida? Sim ou não? Eu tenho. E mesmo com a certeza da presença, as tempestades ainda nos assustam. Veja, eu estou só pontuando para vocês. O objetivo não é julgar aqui. Mas a gente tem vivido com a promessa de Deus, com a presença de Deus. Mas tem mais um ponto. Além da presença, além da promessa, Cristo estava em paz. Terceiro P, em paz. Cristo estava o quê? Dormindo, em paz. Eles tinham a promessa, deixa eu ver se você guardou. Eles tinham a promessa, eles tinham a presença, e eles tinham o que de Jesus? A paz. Uma vez alguém falou assim: se você está num ônibus e o ônibus está chacoalhando muito, se alguma coisa está estranha, olha o motorista, se ele estiver em paz. Às vezes não está, né? Amigos, Cristo está em paz, porque então está tudo bem. Ele está ali. A paz de Cristo quer dizer algo. Amigos, a paz de Cristo, Ele estar dormindo naquele barco, era símbolo de que Ele estava no controle absoluto da história. E o quarto motivo que eles tinham para poder acreditar era a promessa, a presença, a paz. Mas aquela não foi a primeira nem a última vez que eles viram momentos desafiadores, tempestades que se aproximaram. Não foi a primeira nem a última vez que eles viram um grande tormento acontecendo e viram o poder de Deus. O poder de Deus já tinha sido revelado para aqueles discípulos outras vezes. Eles tinham motivo suficiente, tinham precedentes necessários para poder acreditar que aquele que prometeu é fiel, que aquele que estava ali estava cuidando de tudo, que aquele que estava em paz significaria que tudo estaria em paz, e que aquele homem que estava ali tinha poder para fazer com que até as tempestades acabem. E mais uma vez, parece que o tamanho do poder de Cristo ainda não foi suficiente para que eles não ficassem em paz e tranquilos. Amigos, eu sei, essa história você já conhece, mas eu quero chamar a sua atenção para como termina essa história. Quando nós lemos a Bíblia, os capítulos e versículos foram colocados depois, vocês sabem disso, né? Então, alguns capítulos e versículos, eles são divididos em outras maneiras. Por exemplo, o capítulo 5, na verdade, ele apenas continua aquela mesma história. Para você entender o capítulo 5, você tem que entender as partes que antecederam o capítulo 5. É o contexto da história. O capítulo 5 fala sobre o restante
depois da tempestade, depois que Cristo acalmou a tempestade, depois das palavras e os discípulos dizendo: nossa, quem é esse mestre que até as tempestades lhe obedece, que até os ventos lhe obedecem? Poxa, eles já estavam andando com Jesus há tanto tempo e parece que ainda não entenderam quem era ele. E olha aqui que interessante, amigos, e o evangelista Marcos, lembre-se, João Marcos não conheceu Jesus pessoalmente. Os relatos de João Marcos foram feitos através dos sermões que Pedro pregava e através da inspiração que Deus fazia sobre a vida dele. E João Marcos fez questão, amigos, nada na Bíblia está por um acaso. Ele fez questão de colocar algumas palavras para que fiquem claro algumas respostas que Deus quer dar. A última frase do capítulo 4 é: os discípulos possuídos de grande temor. Eu espero muito que você esteja entendendo isso. Os discípulos possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? E é interessante que aqui não tem uma resposta à pergunta, a pergunta está no coração deles. Mas o capítulo 5 responde quem é este. E como que responde? Responde baseado numa luta espiritual. Olha o que diz o capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. Espera aí, a promessa era: vamos atravessar o mar e chegaremos da outra margem. O capítulo 5 começa com o cumprimento da promessa. A promessa que foi feita é: chegaremos, e aqui diz que chegou. E eles chegam à terra dos Gesarenos. Era uma região pagã, uma região onde o pecado, a promiscuidade estava superando o coração das pessoas. Mas diz o versículo 2, que ao desembarcar, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, pelos montes, e se feria com pedras. Quando de longe ele viu Jesus, ele correu, se prostrou diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus peço-lhe que não me atormente. Eu vou parar por aqui e daqui a pouco a gente continua a leitura, mas eu preciso que você entenda a narrativa bíblica. Guarda bem no seu coração. O que Jesus está mostrando aqui na história, o que o evangelista está colocando é uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Veja, Jesus é um mestre. Tudo o que está acontecendo aqui é uma didática de Cristo para ensinar para eles aquilo que eles precisam entender. Quando Jesus chega do outro lado, Jesus se depara com uma cena de um homem que está no mais profundo situação que o diabo pode fazer com alguém. Um homem que está profundamente acorrentado pelo inimigo. Uma situação que se tornou vexatória e vergonhosa para toda aquela comunidade. O texto, o relato bíblico mostra algumas características. O mesmo capítulo, a mesma história paralela a essa relatada pelo livro de Mateus, mostra até algumas características a mais. Por exemplo, Mateus fala que eram 2, Marcos fala que eram 1. Pastor, mas então tem uma contradição. Eu não consigo enxergar apenas como uma contradição. Possivelmente Marcos quis dar ênfase em uma situação mais grave, talvez. Mas aqui, quando Marcos apresenta, e Mateus, quando fala sobre esse demoniado, ele diz uma frase que é muito significativa. Porque lá em Mateus, capítulo 8, lá fala o seguinte: que ninguém podia passar por onde aquele homem vivia. Aquele homem, ele além de estar totalmente possuído pelo inimigo, ele era extremamente violento. Diz o texto que várias pessoas daquela cidade tentavam aprisioná-lo, por causa da situação tão tenebrosa que ele estava vivendo. Várias pessoas tentavam colocar correntes, mas diz que a força dele era tão forte, por causa da atuação do inimigo, que se quebrava as correntes quando elas eram amarradas. Está ficando claro para você a situação? Mas diz, amigos, que quando ninguém podia chegar ali onde aquele homem estava, quem chega? Jesus. Porque Jesus chega.
Onde ninguém chega, Jesus chega. Onde não tem solução para a vida de ninguém, tem solução para Cristo. Ele pode entrar e pisar em terrenos que o inimigo diz ser dono. Ele pode agir onde o inimigo colocou bandeira dizendo que pertence a ele. E a história é tão significativa que a partir do momento em que Jesus chega naquele território onde o homem expulsava todo mundo que chegava perto, diz que ele se joga ao chão, possuído pelo inimigo, se joga ao chão, e os demônios que estão nele dizem: você é filho do Deus Altíssimo. Parece que o evangelista fez questão de colocar isso para dizer assim: agora há pouco os discípulos de Cristo que andavam com ele todo dia perguntavam: quem é esse? Que até as tempestades param pela sua palavra. E 3 versículos depois, o próprio inimigo diz e reconhece que ele é Deus. Aqui demonstra que não basta apenas crer. É por isso que a palavra de Deus diz que até os demônios creem e tremem. A pergunta é: o que você tem feito com a sua fé? Eu cheguei num ponto da mensagem, amigos, que eu preciso agora, como pastor de vocês, olhar aqui nos olhos de vocês. Eu sei que está todo mundo cansado depois de um dia, esperando a segunda-feira que vai chegar. Mas eu acredito que você não veio à igreja à toa, né? Acho que você não saiu de casa para vir aqui só para assistir um sermão e ir embora. Eu acho também que você não veio aqui, ou você que está assistindo, porque não teria outra coisa para fazer. Eu acho que você tinha outras coisas para fazer. Mas por algum motivo, Deus trouxe você aqui para este lugar. E mesmo cansado depois de um final de semana e sabendo que a semana está logo ali para continuar, Deus tinha algum recado para você. E talvez nessa noite Deus te trouxe aqui para perguntar para você se você está acreditando mesmo, se a sua fé está viva. Porque se você reconhecer o tempo que nós estamos vivendo, se teve um período em que você precisava exercitar a tua fé, esse tempo é agora. Porque senão você não vai vencer. Porque se você que tem andado com Jesus todo dia, na primeira tempestade está perguntando: quem é esse? Poxa, será que vai ter que o inimigo dizer para você que ele é filho de Deus? Porque ele tem representado na tua vida todo dia. Ou você não tem escutado as promessas dele? Ou você não tem sentido a presença dele? Ou você não tem entendido que ele tem a paz que você precisa? Ou você não tem compreendido de que ele é muito mais poderoso do que você pode imaginar? Querida igreja, em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo está aqui para dizer para você que o diabo não brinca de ser diabo, mas ele é um derrotado em nome de Jesus. Eu sei que a história deste homem gadareno demonstra o mais profundo que o inimigo pode fazer com alguém, mas ele não se compara com o poder de Deus sobre a vida de alguém. Amigos, isso precisa mexer com você. E aí a história continua dizendo que esse mesmo homem que diz: olha, este é o Filho de Deus, ele diz assim: mas não me atormente. Essa instabilidade que o inimigo faz na vida das pessoas que tentam. E eu sei, às vezes você vai ter cenas de atuações do inimigo dificílimas, mas em alguns momentos, amigo, não vai ter essa situação. Mas é essa instabilidade de ter dia de querer e reconhecer quem é Deus, e no outro falar: Senhor, eu não quero que o Senhor me atormente, não atrapalhe a minha vida. Interessante. No verso 8 diz: ele então lhe disse, porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu o quê? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião era um símbolo, uma palavra usada pelo exército. Legião era um grupo de 6.000 soldados. Você consegue imaginar 6.000 sobre uma pessoa? Está repreendido em nome de Jesus. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Verso 10. Então pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava prestando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus permitiu.
Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Tinha 6.000 espíritos imundos para 2.000 porcos. Então entrou o quê? 3 em cada um. Está repreendido. Só que aqueles que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo da cidade saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando de Jesus, viram o endemoniado e o que antes estava dominado pela legião, olha esse texto, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes que tinham acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aqueles que antes estavam possuídos pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu e, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos que estavam ali se admiravam. Aqui tem muitos outros detalhes que poderíamos citar aqui na história. Deixa eu só pontuar alguns rapidamente. Veja, aquele homem dominado por anos, por 6.000 demônios, foi liberto por uma palavra de Cristo. Acredite, igreja, há poder na palavra de Jesus. Aquele homem agora enxerga os demônios que estavam nele, o aprisionando, serem lançados nos porcos. Possivelmente, quando ele é liberto, ele não sabe o que aconteceu. Mas Cristo faz questão de mostrar para ele os porcos caindo derradeiro abaixo, para que ele, além da sua cura espiritual, também fosse curado mentalmente, para ele entender que Cristo estava de fato mandando embora aquilo que mais lhe aprisionava. Jesus fez questão. Agora, o que mais me chama a atenção na história é que quando as pessoas da cidade ficaram sabendo, não ficaram felizes pela libertação do homem, ficaram tristes por causa dos 2.000 porcos que tinham morrido, porque para aquelas pessoas 2.000 porcos valiam mais do que uma pessoa que foi curada. Que mensagem para o tempo que vivemos. Interessante que Jesus sai dali sem conseguir pregar para mais ninguém. Jesus sai daquela cidade e atravessa uma tempestade por um único objetivo: para encontrar uma pessoa, talvez duas, que precisavam do Senhor. Depois de um dia cansativo, em que aqueles discípulos queriam descansar, Jesus atravessa um mar inteiro para que uma pessoa totalmente seja curada por ele. A história termina dizendo que aquele homem insiste profundamente para ser um discípulo de Jesus. Por favor, Senhor, me deixe de seguir por onde quer que vá. E diz que Jesus fala para aquele homem, ao contrário de todo o ministério de Cristo, diz não. E é engraçado isso. E eu confesso que por muitas vezes lendo esse texto, eu fiquei pensando assim: Senhor, por que o Senhor não permitiu que aquele homem pudesse segui-lo, se o Senhor chamou tantas pessoas? Se aquele homem que foi tão curado poderia fazer com tanta gratidão, e não existe nada mais forte do que a gratidão, é ou não é? E se aquele homem tão grato poderia seguir Jesus com tanta intensidade, e Jesus fala para ele assim: não, mas eu não quero que você faça isso. Por quê? E é assim que eu quero terminar as mensagens de hoje. 3 lições para a nossa vida em nome de Jesus. Primeira delas, primeira lição dessa história: igreja querida de Botafogo, acredite no que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele aprende a ser batizado com o Espírito Santo. O que significa isso? Deixa eu tentar explicar. Você lembra do batismo de Jesus? Quando Jesus foi batizado, o que aconteceu com Jesus? Você lembra? 3 coisas aconteceram. Primeiro, o céu se abriu. Lembra disso? Segunda coisa, capítulo 3 de Mateus. Segunda coisa, uma voz veio do céu dizendo: este é meu filho amado,
Terceira coisa, quem que veio sobre Jesus? O Espírito Santo, através de uma pomba. Quando você vai para o capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito conduziu Jesus até o deserto, onde ele foi tentado por Satanás. Assim que Jesus foi batizado nas águas, Jesus estava ensinando aqueles discípulos que estavam assistindo a cena o que acontece com alguém que permite ser batizado com o Espírito. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Veja, Jesus era Deus. Ele tinha ligação com o Senhor. Mas na sua parte humana, Jesus permite se submeter, claro, e ensinar aos discípulos como que eles podem ter uma vida muito mais profunda se simplesmente deixar que o Espírito Santo guie eles. Olha aqui para mim, deixa eu falar para você. Vai ter momentos que o Espírito Santo vai te guiar para onde você não espera. A minha pergunta para você é: você permite ser guiado pelo Espírito? Deixa eu te explicar isso melhor. Vai ter momentos em que você planejou algo e Deus muda tudo. E talvez Ele muda tudo não por causa de você. Talvez Ele muda tudo por causa de alguém que precisa ser alcançado pela sua presença. Você está conseguindo entender isso? Ontem eu vim aqui para o Fogo Jovem de noite. Eu estava ali no grupo de oração. Daqui a pouco um jovem pediu para conversar comigo. Eu saí, conversei com esse rapaz. Quando eu estava voltando para o salão, chegou um outro jovem. E ele falou, eu posso falar isso porque ele me autorizou. E ele chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor não lembra de mim, mas eu lembro do Senhor. Legal. Você lembra que ano passado, mais ou menos nessa mesma época, o senhor foi pregar lá na Central, no Atos? Teve um Atos aqui o ano passado, um Atos lá na Central, que foi só da associação. Para aquele Atos, eu tinha preparado um sermão assim para jovens, né, com uma linguagem jovem, tipo meio palestra, né, para incentivar os jovens. E eu cheguei, e os jovens estavam cantando, e eu ia ser o primeiro que ia pregar. Você lembra disso, Gabriel? E eu entrei no Atos para pregar, e alguma coisa mexeu com o meu coração. Alguma coisa não, o Espírito Santo mexeu com o meu coração para que eu mudasse o sermão. E aí eu decidi pregar um sermão sobre Elias, para sairmos da caverna, sobre saúde emocional. Só que eu preguei, e eu lembro que eu não gostei muito, assim, sabe? Foi a minha primeira vez que eu ia pregar na Central, e eu saí de lá meio mal, assim, sabe? Não foi um bom sermão, na minha visão. Porque a gente critica às vezes nós mesmos. Mas eu saí, terminei de pregar, levantei, cumprimentei alguns jovens e fui embora. Quando foi ontem, esse rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor lembra que o senhor pregou ano passado sobre Elias, para sair da caverna, para as lutas emocionais? Eu falei: lembro. Pois é, pastor, eu estava naquele Atos como última alternativa para a minha vida. Eu estava numa depressão profunda, pastor. Eu já tinha decidido que eu ia tirar a minha vida. Falou ontem aqui. Eu me arrepio só de pensar. Pastor, cada palavra daquele sermão que o senhor pregava parecia que era Deus falando comigo assim. E eu falei com Deus: Senhor, se for o Senhor mesmo que está falando comigo assim, quando esse pastor sair, ele vem me cumprimentar aqui. Eu não lembro, mas ele disse que eu saí, passei em frente dele, parei e cumprimentei ele. Fui embora. Falei: pastor, do ano passado para cá, eu voltei para a faculdade, estou organizando a minha vida, e acabei de receber uma proposta para trabalhar para a igreja. Totalmente transformado, pastor, porque eu permiti. Sabe aquela sensação de que parece que você pregou para uma pessoa, e às vezes Deus age assim. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você assim, com toda a humildade do coração, assim, de verdade. E eu estou falando isso de coração.
Vai ter momentos em que o Espírito Santo vai mudar a tua rotina. Vai ter momentos em que o ônibus que você esperava não vai passar, em que o táxi que você chamou não parou, em que, sabe? Em que você que não esperava que ia chover, choveu. E por algum motivo, alguma coisa fez com que você entrasse em contato com alguém que parece que foi apenas mais uma pessoa que entrou na tua vida, mas na verdade foi alguém que precisava ser libertada pelo Espírito Santo que habita em você, e que Deus precisava usar você para encontrar essa pessoa, para aquele momento, para aquela hora, e que talvez você nunca vai saber. Talvez você vai chegar no céu e alguém vai chegar para você e falar assim: você não lembra de mim, né? Mas eu quero dizer que naquele dia que você estava no ponto de ônibus, naquele dia que você sentou comigo naquele ônibus, naquele dia que você pegou aquele avião que atrasou, que você ficou bravo, que você perdeu o voo e que você tem que pegar outro voo, naquele dia eu era aquela pessoa que estava sentada do teu lado, e aquelas palavras que você me disse fez com que eu estivesse aqui hoje. Amigo, ter uma vida guiada pelo Espírito Santo é permitir que Ele mude a tua rotina, que Ele mude o que você pensou, o que você planejou para essa semana, para Ele fazer em você com que alguém que hoje está amarrado pelo diabo seja liberto pela graça de Deus. É isso que é viver pelo Espírito, e é isso que Deus espera de um discípulo dEle. E eu pergunto para essa igreja depois dessa mensagem: você está disposto a ser guiado pelo Espírito Santo? Pois Ele está disponível para guiar você. Segunda lição, e acredite nisso que eu vou dizer agora, amigo. O nosso mestre tem muitos discípulos, sim ou não? O nosso mestre tem muitas pessoas seguindo, independente da placa da igreja. Tem discípulos espalhados por mais diversos lugares do mundo. O aprisco de Cristo é enorme, e diz a Bíblia que eles ouvirão a voz do pastor. Mas Ele sempre vai em busca de mais um. Naquele dia, Cristo atravessou uma tempestade, os discípulos quase morreram de medo, para buscar mais um, mais dois, que precisavam ser transformados pela graça de Deus. Ah, queridos, pare de se contentar com um pouco. Você pode ser usado pelo Senhor para permitir com que alguém seja alcançado por esse Cristo de maneira tão incrível. Talvez o remédio que você precisa para a sua falta de fé, para a sua fraqueza espiritual, é deixar de ser membro de igreja e ser um discípulo guiado pelo Senhor, porque é isso que Ele espera hoje. Para de só esquentar banco, com todo respeito, e deixa Cristo esquentar o teu coração com a presença dEle no todo dia da tua vida. Terceira e última lição, igreja, e eu vou dizer isso assim com todo o carinho do mundo: Cristo é especialista em recomeços. E eu me emociono pensando nisso. Aquele homem está tão grato porque ele foi liberto. Amigos, aquele homem vivia no cemitério. Aquele homem se cortava com pedras. Aquele homem, ele era amarrado, acorrentado. Você consegue entender isso? E agora esse homem está livre, está totalmente purificado pela graça de Deus. E aí Cristo, guarde isso que eu vou dizer agora a você em nome de Jesus. Ele fala: Cristo, me deixa te seguir. E Cristo fala: não, você vai ficar aqui e vai para a tua casa. Amigos, por que Cristo fez isso? 2 motivos. Primeiro, porque aquela família precisava ver uma cena que, se ele tivesse ido com Cristo no barco, eles não iriam ver. Amigos, os pais daquele homem, possivelmente, a família deles, não podia sair mais de casa. Você consegue entender isso? Aquela família chorava pela situação deprimente daquele homem. Agora você consegue imaginar este homem batendo na porta da casa da sua família, e eles abrindo a porta pensando: vai ser mais alguém reclamando dele, falando que ele está preso em algum lugar, falando que ele está fazendo alguma coisa. E quando eles abrem a porta, quem é?
É aquele homem, só que agora não é o homem do lado do começo da história do versículo 1, que está acorrentado, ferido. Agora é o homem do capítulo 16, do versículo 16, que tomou banho, que trocou de roupa, que fez a barba, que se limpou, que se organizou, e agora bate a porta e fala: sou eu. E a família olha e fala: não acredito, o que aconteceu? E ele falou assim: eu encontrei a resposta, eu encontrei o Senhor, e Ele mudou a minha vida. Foi um encontro, foi uma palavra, mas Ele me purificou. Amigos, aquele homem saía todos os dias de casa pregando um sermão. Ele não se preocupou de montar 100, ele não fez uma série. Ele saía de casa em casa pregando um sermão, quem ele era e quem ele é depois de encontrar Jesus. Qualquer doutrina que ele pregasse poderia ser debatido pelos outros, mas a transformação que ele viveu, ninguém podia falar nada, porque era nítido a diferença que Cristo fez. Não sabemos direito o que aconteceu com este gadareno, mas muitos teólogos acreditam que quando Paulo e os discípulos chegaram naquela região anos depois, já se tinha centenas de convertidos, graças ao testemunho de um homem, que não foi com Cristo, mas permaneceu com Cristo onde estava, porque o seu testemunho transformou vidas. Você consegue entender isso? Pastor, eu não sei o que pregar. Então apenas fale o que Cristo tem feito em você. Amigos, este sermão pode transformar um mundo. E o que Cristo tem feito em você? Porque eu sei o que Cristo tem feito em mim.